Me diz, né? Boa noite a todas e todos, aos colegas, às alunas, aos alunos, e principalmente a nossa convidada, a professora Rita Segato. Eu queria aqui começar agradecendo a presença de todas e todos, agora e no futuro, né? Então vamos falar para o futuro também, né? Anunciar então a satisfação que a gente tem em começar esse semestre oficialmente, porque o semestre já começou um pouquinho de tempo, né, desde o fim do mês passado, de março, mas nós estamos em abril e foi com muita satisfação que a gente organizou essa mesa para iniciar nosso semestre letivo. Eu queria agradecer ao Departamento de História, que ajudou, como sempre, né, numa interação muito legal e contínua, né, com o programa de História Social. Agradecer à Faculdade de Filosofia, ao Departamento de Audiovisual, e dizer que esse é o nosso novo estado de coisas, né, falar online, falar em lives, falar por meio de grandes conexões de internet pelo mundo todo, que vocês vão ver agora, né, mas tem uma vantagem que a gente tem esse alcance, que até agora a gente tinha, por vezes, alguma dificuldade, mas se tem uma vantagem, essa, de a gente se conectar com rapidez, com fluidez, né, e ficar permanentemente, acho que na rede, com uma certa contribuição, eu espero, do programa para os nossos públicos, né, alunos e docentes, mas também de toda a faculdade. Então, agradeço muitíssimo a todos os presentes, os que nos assistem, os interessados. Espero que a gente contribua para uma discussão muito frutífera essa noite. Aqui a gente tem a professora Rita Segato, que eu vou me isentar de apresentar, porque é isso que vai fazer a minha colega Elizabeth Cancelli, a vice-coordenadora do programa, e vou estar aqui com vocês assistindo, vou ficar cuidando das perguntas, que eu acho que nós vamos ter, né, após a nossa apresentação. Mas queria agradecer a todos, agradecer principalmente a professora Rita Segato, nas suas diversas ocupações, arranjou um tempo para falar com a gente, em uma palestra com um título muito instigante, que eu acho que vai fazer uma discussão muito, muito interessante para nós, para o semestre, e vamos a ela, né? Não somos nós que interessamos, mas a professora. Então, eu passo a palavra para Elizabeth Cancelli. Beth. Bom, boa noite a todos e todas. Eu faço os agradecimentos da Márcia, os meus, mas eu queria agradecer de uma forma muito especial, muito respeitosa e muito carinhosa a Rita, né, por estar aqui conosco e por ter tão prontamente se disposto a vir aqui conversar na USP com historiadores e também com um público maior que está aí assistindo a Rita. É difícil apresentar a Rita, né, porque a maior parte das pessoas que está aqui, conhece a Rita pelo seu frutífero e instigante trabalho. Mas eu vou fazer isso, né, e vou começar dizendo que se a Rita pode ser definida, nós a definiríamos como antropóloga e feminista. A Rita, que nesse momento está nos falando, vai nos falar dos Andes, ela é nascida na Argentina e professora titular emérita da Universidade de Brasília. Cursou licenciatura em Ciências Antropológicas na Universidade de Buenos Aires, se especializou em etnomusicologia no Instituto Interamericano de Etnomusicologia e Folclore de Caracas, onde permaneceu como investigadora do Arquivo de Música Latino-Americana até 1980. Obteve seu doutorado em Antropologia Social na Queen's University de Belfast, onde estudou Antropologia da Música e Antropologia Social
com nomes seminais da área. Em 1985, foi contratada como professora da UNB no Departamento de Antropologia, de onde transferiu-se em 2011 para a docência de pós-graduação interdisciplinar em bioética e direitos humanos na mesma UNB. A Rita Segato atuou como professora visitante em diversos programas de doutorado na América Latina. Em 1993, iniciou um longo caminho de pesquisa sobre violência contra as mulheres a partir de uma demanda do governo do Distrito Federal. Entre seus livros destacam-se As Estruturas Elementares da Violência, A Nação e Seus Outros, As Novas Formas da Guerra e O Corpo das Mulheres. A Rita recebeu quase 2 dezenas de títulos e prêmios e continua recebendo. O mais recente deles é o prêmio Frantz Fanon desse ano, da Caribbean Philosophical Association, o prêmio Daniel Cosio Villegas, do Colégio do México, Cátedra Aníbal Quijano, do Museu de Rainha Sofia de Madrid, Cátedra Rita Segato do Pensamento Incômodo, Universidade Nacional de São Martín, na Argentina, Medalha de Prata da Ordem de São Inácio de Loyola, da Universidade Ibero-Americana do México, e Prêmio Latino-Americano e Caribenho de Ciências Sociais da Claxo, 50 anos, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, Claxo, né? E prêmio como uma das 30 intelectuais mais influentes da Iberoamérica pela ESGO Blau. Rita, essas foram uma pequena introdução, e eu aproveito aqui para dar as boas-vindas à chefe do Departamento de História, a Maria Cristina Correia Leandro. Eu não sei se a Cristina quer dizer algumas palavras antes de eu passar a palavra à Rita, para que nós possamos ouvi-la. Cristina. Boa noite, Rita. É um prazer tê-la aqui. Eu queria pedir desculpas porque eu estava num outro evento que se atrasou também por problemas técnicos, então eu não consegui chegar a tempo. Peço muitas desculpas, mas queria agradecê-la muitíssimo em nome do Departamento de História. É uma honra recebê-la e para abrir, então, o nosso ano letivo na pós-graduação em História Social. Então, é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Rita, por favor. A palavra é sua, Rita. Ok. Bom, então, boa tarde a todo mundo. Estou longe, né? Depois de morar tantos anos no Brasil, sei lá, quase 40 anos, faz 2 anos que eu não retorno, né? E eu estou aqui bem longe, e estou falando, é bom dizer, né, de um povoado muito pequenininho, na Cordilheira dos Andes, né, quase na fronteira com a Bolívia, onde moro em parte, né, mas também com muita saudade do Brasil, esperando que passe a pandemia para voltar para lá. Então, eu preparei aqui um texto, estou um pouquinho com o coração na mão, porque eu, esses dias todos, esses meses todos, tenho usado o Zoom e tenho trabalhado por videoconferência, mas está um pouquinho, sempre a gente teme, né? Sempre tem um temor de que caia. Bom, aí se cai, a gente reingressa. E agradecer a vocês por esta distinção, que me sinto muito honrada pelo convite para falar para o Departamento da História. E então preparei aqui um texto que combina algumas coisas que já pensei escrevi e algumas novas reflexões também. E vou começar com uma breve introdução. Devo avisar que não me sinto preparada para um debate com historiadores. Sei muito pouco do que ensinam e da forma em que pesquisam. Contudo,
eu quero declarar aqui que sou severamente crítica do que tenho descrito como fundamentalismos disciplinares. Entendo esse fechamento, como foi se dando na minha própria disciplina, a antropologia, esse fechamento fundamentalista disciplinar, como um signo de fragilidade e insegurança que a afeta nos últimos tempos e a obriga a fazer uma referência permanente a um passado de pureza disciplinar, a uma origem, igual que qualquer fundamentalismo. Daí o nome com que eu descrevi essa situação. Tenho sentido isso como um sintoma de perca de força e perca também de impulso criativo e autoconfiança. Eu não sei sobre vocês, eu não sei se a história também sofre desse purismo disciplinar e dessas fechadas fronteiras disciplinares que circundam nesse momento a uma boa parte da antropologia que se faz. Se, por um lado, cada disciplina mantém seu debate interno entre posições e dentro de cada disciplina, cada especialidade também se desenvolve com divergências, bifurcações de caminhos, quando não rinhas, é preciso manter aberto o diálogo interdisciplinar e lembrar que possivelmente os momentos mais criativos das nossas disciplinas e das humanidades em geral foram aqueles momentos em que as disciplinas conversaram entre si, mantiveram aberto o espaço de interlocução e de mútua fertilização entre disciplinas. Então, eu acho que isso é que estamos fazendo aqui, né? Dito isto, quero dizer que muitas vezes nas minhas aulas tenho falado de que, como na física da luz, que é onda e é partícula, vejo a antropologia como a partícula e a história como a onda. Nós buscamos estabilidades e vocês procuram os trânsitos. Nós, apesar dos enormes esforços por desessencializar e dessubstantivizar a noção de cultura, desfazendo sua armadilha inicial, ainda temos uma dificuldade com o tempo, para fazer entrar o tempo no nosso fazer disciplinar. Vocês, acredito, têm a dificuldade contrária com as estruturas e as modelizações. Dito isso, passo a relatar para vocês do meu reencontro com a história e meu recurso a lançar mão dela. Então, do relativismo cultural impossível à proposta de um pluralismo histórico. Em 2007, fui convocada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional para participar de uma segunda audiência, A primeira tinha acontecido em 2005, destinada a avaliar o projeto de lei sobre infanticídio indígena, proposto por um deputado que representava os interesses de um grupo de igrejas evangélicas conservadoras. Me vi, então, na necessidade de argumentar para um destinatário que era um parlamento branco. Isso deu origem, mais tarde, a um texto cujo título é Que cada povo tesa os fios da sua história. A colonialidade legislativa dos salvadores da infância indígena. Não posso aqui dar os detalhes de todo o meu argumento contrário ao consentimento dessa lei, mas me concentrarei em um tema central. Tive claro, da primeira hora, que me encontrava frente a um congresso em cuja composição não existia nenhum membro de qualquer um dos povos indígenas do Brasil. E que se tratava, portanto, e sem lugar a dúvidas, de um congresso marcado pela colonialidade. Uma colonialidade invisível como o ar que respiramos, mas feita ante mim imperceptível após o mergulho na perspectiva decolonial. Sendo essa situação
logo vim a perceber que o argumento do relativismo cultural seria não somente inócuo para argumentar contra uma lei contra o infanticídio indígena, mas também perigoso e, afinal, contraproducente para alcançar o objetivo da minha apresentação. Da análise e argumentação que aí desenvolvi, surgiram uma série de corolários, 7 em total, que daí em diante guiaram a minha antropologia. Em síntese, eles dizem o seguinte: falemos de povos e não de grupos étnicos. Um povo é um sujeito coletivo, vivo e dinâmico, enquanto a etnicidade se baseia num patrimônio de cultura. O povo não pode se referir a um patrimônio de cultura e costumes, mas ao tecido de uma história comum, através de dissensões e consensos entre seus membros. O projeto histórico de um povo é permanecer como tal, no tempo e nas transformações. Um povo é aquele que se percebe vindo de uma história em comum e indo em direção de um futuro em comum, através de suas dissidências e conflitos internos. Todo povo é histórico e sua existência obedece às vicissitudes impostas pelo tempo. A cultura nada mais é do que a decantação da experiência histórica acumulada e um mito, uma forma de condensação e simbolização dos eventos do processo histórico do passado. Um bom Estado é um Estado que devolve as rédeas da história aos povos que habitam seu território. Dessa forma, um território nacional é percorrido e atravessado por uma pluralidade de vectores históricos que são os povos que o habitam. Após o processo colonial, devolver a um povo sua jurisdição, isto é, restituir a um povo sua justiça própria, equivaleria a lhe devolver à comunidade as rédeas de sua história, a deliberação no seu próprio foro do que deve mudar e do que deve permanecer. Me referia assim a seu permanente direito, exercido assim em tempos pré-coloniais, de deliberar a introdução, a permanência e o abandono de práticas, como deveria ser no presente e com relação ao tema do infanticídio. Mecanismo tornado impossível pelo fato mesmo do Congresso brasileiro ser permanentemente um parlamento estruturado pela colonialidade em termos de controle do território nacional, mediante seu monopólio do ato de legislar sem representação dos povos da nação. Estes povos, tentei dizer ao argumentar, são vetores históricos que se entrecruzam e compartilham algumas facetas dos seus respectivos destinos no território nacional. O pluralismo histórico, concluía então, é um paradigma melhor e mais fecundo que o paradigma do relativismo cultural. Então, defender esse pluralismo na nação, para mim, é uma meta, um objetivo fundamental. A perspectiva da colonialidade do poder e o giro decolonial. Qual é a referência que permite avaliar o caráter permanentemente colonial deste Congresso a que me referia? Certamente a inspiração de uma perspectiva que nos reposiciona na história de outra forma e que, por essa razão, é chamada de giro, por analogia ao giro copernicano, que coloca o centro em outro lugar, naquele lugar que se considerava borde, margem. Sei muito bem que essa avisada sobre a história, formulada pelo grande pensador peruano Aníbal Quijano, falecido em 2018, é pouco conhecida e geralmente citada pelos acadêmicos brasileiros de forma fragmentária e sem a organicidade que a caracteriza. Alguns erros também são cometidos, como, por exemplo, unificar os estudos pós-coloniais
com a perspectiva decolonial como se fosse a mesma perspectiva, ou falar em termos como subalternidade ou descolonizar. Ideias e termos completamente alheios ao repertório de conceitos desta perspectiva. Darei aqui um panorama sucinto dessa formulação, que nunca foi chamada de teoria pelo seu autor, e sim sempre mencionada como uma perspectiva, uma posição divisada sobre a história e o mundo, uma linha de mira, ou seja, uma maneira e um ponto de situação do qual olhar para a história e para o mundo. Essa perspectiva afirma que, embora a colonização se encerrou com as independências e a instalação dos Estados nacionais, a colonialidade do poder e também a estrutura colonial das subjetividades permanece. Eu acrescento que a exterioridade da gestão estatal, e essa noção de exterioridade retiro de Walter Mignolo, essa exterioridade da gestão estatal dos territórios e da vida das populações, permanece até hoje devido ao que descrevo como um erro de fundação das nossas repúblicas. Elas não se originam numa história própria dos povos que habitam o território, mas se origina na transposição da sede administrativa de Alem-Mar ao território para daqui continuar com a gerência dos bens sempre coloniais. No caso das nossas nações hispânicas, onde eu estou, por exemplo, na Argentina, em Hispanoamérica, devido a uma grande traição aos heróis que fizeram as guerras da independência. Todos eles e elas morreram de morte matada, ou no exílio, ou em situação de miséria e abandono. E logo, uma sociedade, uma porção criolla, como chamamos nós, não? Espanhóis nascidos aqui, ou mestiços de espanhóis, mas que, como digo, jogam no time dos brancos, né? Nos nossos países, eles fundaram o Estado, né? Traindo aqueles que tinham colocado o corpo na guerra da independência. E no caso do Brasil, onde sequer uma real guerra de independência existiu, somente houve uma transferência da gestão. Então, esse é o problema da nossa colonialidade permanente em termos da administração, né, da legislação, né, do direito, né, e da gestão dos bens, né, da República. E logo está também a colonialidade em termos da subjetividade. Então, na minha análise dessa perspectiva, identifico 14 eixos do giro, ou virada que ela introduz, né, do giro copernicano, do giro decolonial que ela introduz. Me referirei somente a alguns, com uma breve menção no final ao tema do gênero na situação, no trânsito colonial. Então, um primeiro eixo é o reordenamento da história, né? E esse eixo diz o seguinte, que, na verdade, a América inventa a Europa, é ao contrário do que estamos acostumados a pensar, né? Não somente nos conhecidos sentidos de que os metais extraídos da América, Potosí, né, foi a base necessária da acumulação originária do capital, nem de que a conquista da América foi o primeiro momento da formação do mercado mundial. Não é por isso. América, o novo mundo, emerge como o espaço do novo. Antes da América, a modernidade não existia, né? E é muito fácil perceber por quê. Embora nós pensamos que a modernidade é europeia, antes da América, a autorização, a legitimidade de toda invenção e toda descoberta vinha do passado, vinha da história sagrada, né? O passado era a Idade Dourada. Depois da América, o futuro se transforma nessa Idade Dourada e
fonte de legitimidade para todo invento e para todo descobrimento. É por isso, possivelmente, que a gente não consegue deixar de falar no descobrimento de América, né? Porque temos feito muitas vezes a crítica de América não foi descoberta, porque já existia, já estava povoada por seus próprios habitantes. Mas, na verdade, o que se descobre com a América é o próprio descobrir, é o valor positivo do descobrir, o valor positivo da novidade, do novo, da descoberta, que é o valor central da modernidade. Não existe modernidade sem o descobrimento. Quem sabe, possivelmente, seja por isso que a gente não consegue abandonar o termo descobrimento quando fala de América, apesar de saber que esse termo é errado. É que estamos descobrindo, é que na América se descobre o descobrir e o valor de descobrir, né? Então, esse é uma ideia muito central dessa perspectiva, né? Que o valor se coloca na novidade, na inovação. E então, com isso, surge a modernidade como proposta. As descobertas, as invenções técnicas, tecnológicas anteriores necessitam sempre uma justificação e uma autorização. A partir da América, a novidade se torna o valor dominante, o futuro. Aparece o futuro como valor. Então, o momento em que se inicia o processo de conquista e colonização, a modernidade e o capitalismo também davam seus primeiros passos. Portanto, é possível afirmar que a emergência da América, sua fundação como continente e categoria, reconfigura o mundo e origina, com esse impacto, o único vocabulário com que hoje podemos narrar essa história. Um dos problemas é justamente essa narrativa. Só conseguimos narrar a história da descoberta com termos que são posteriores ao evento. Toda a narrativa desse processo necessita de um léxico posterior a seus acontecimentos, dando lugar, por isso mesmo, a uma nova época com um repertório novo de categorias e uma nova grade para apreender o mundo. A grande diferença, sempre apontada por Aníbal Quijano, entre sua perspectiva e a dos estudos pós-coloniais asiáticos e africanos, pois a emergência da América como realidade material e como categoria não é periférica, como os estudos pós-coloniais asiáticos e africanos sempre falam da sua posição como periferia da Europa, como periferia do Império. Quijano afirma que a América não tem essa condição de periferia, porque ela foi a realidade material e o evento central que permite a emergência da Europa. Não existe Europa sem um novo mundo, no sentido estricto que da reoriginalização do planeta, da reoriginalização do globo, da reoriginalização de uma ideia de mundo. É a América que reoriginaliza o planeta, a grade e as palavras com que falamos do globo, não? Bom, o segundo eixo é a ideia de colonial moderno sistema mundo, não? A categoria moderno sistema mundo postulada por Emanuel Wallerstein se vê assim reconstituída. E Quijano e Wallerstein assinam conjuntamente um texto na oportunidade dos 500 anos da América, no qual vão acrescentar uma ideia à ideia de moderno sistema mundo de Wallerstein. Wallerstein aceita que a América é precondição necessária para o moderno sistema mundo, né? E não poderia existir esse sistema mundo e essa modernidade sem a precondição da América. Sem ela, uma economia do mundo capitalista
não poderia ter tido lugar. A precondição do moderno sistema mundo é a colonialidade. E daí a expressão modificada para denominar essa ordem mundial. Já não será sistema mundo colonial, já não será sistema mundo capitalista, mas será sistema mundo colonial moderno, para apontar com essa precedência da palavra colonial que modernidade necessita de colonialidade para vir a ser. O outro eixo, que na verdade é o eixo central dessa perspectiva, é o racismo e a invenção de raça. Isso é difícil, às vezes, de fazer entender, porque muitas citações desta perspectiva, muitas citações deste conjunto, deste orgânico conjunto de conceitos e categorias, não se entende que ele tem seu pivô, seu centro na ideia de raça, ou seja, na racialização do mundo. A partir do evento colonial e até hoje, o planeta é racializado, né? As pessoas são racializadas e as paisagens são racializadas. E esse é o tema central da perspectiva da colonialidade, né? O pivote do sistema se encontrou na racialização ou invenção de raça e nessa hierarquia colonial que se estabeleceu e permitiu aos que seriam mais tarde chamados brancos ou europeus o controle do trabalho. Para Quijano, é ali que se origina o eurocentrismo, que logo passa a reproduzir o sistema de exploração e o critério de distribuição de valor a sujeitos e seus produtos e saberes. Daí, essa hierarquia afeta os mais diversos âmbitos da experiência, organizando sempre em forma desigual pares como pré-capital, capital, não europeu, europeu, primitivo, civilizado, tradicional, moderno, Oriente, Ocidente, primitivo, né? Civilizado, que acho que já mencionei, mágico-mítico, científico, irracional, racional, tradicional e moderno. Essas duplas, na verdade, organizam um mundo desigual e sempre é atribuído àqueles racializados, aos não brancos e às paisagens de não brancura, o termo subordinado, o termo inferior. São sempre valores referidos à superioridade ultramarina e pautados com referência a ela, como desenvolvimento, progresso, produtividade, competitividade, neutralidade científica, relação desigual, desenraizada e distanciada de um sujeito que observa e administra um objeto que é a natureza, reduzida a coisa e epistemologicamente objetificada. Antropocentrismo em lugar de cosmocentrismo. São todos esses, entre outros, formas de um racismo epistêmico, que não é mais nem menos que a faceta relacional de um mundo eurocentrado e racializado. Eurocentrismo e racismo epistêmico não são mais que dois nomes para o mesmo gesto colonial. E aí vem a ideia central, a invenção de raça. Em que consiste a raça nessa perspectiva? Não é inerente ao corpo, mas é inerente à relação. E a racialização é histórica, ou seja, não é um fato plenamente histórico. Da raça lida como o signo nos corpos de uma posição na história. Nesse sentido, é plenamente histórico. A história, o lugar dos corpos na história, isso é a raça. E também a sua associação com uma paisagem geopoliticamente marcada. Então, a definição
de raça para Quijano é absolutamente, eu considero ela absolutamente genial, né? A partir do evento colonial, porque anteriormente existiam diversas formas de discriminação do outro, muitas, mas a raça tem 500 anos e não mais por causa do seguinte: a partir do evento colonial é adjudicada uma natureza ao corpo dos vencidos, que logo se transforma muito rapidamente se transforma pela parceria entre o cartesianismo e a ciência com o processo colonial, se transforma em uma biologia. Os vencidos têm uma outra biologia diferente dos vencedores. Raça é a biologização das posições, coisa que jamais existiu antes na história. Então, devido a essa biologização, a própria mobilidade social se faz quase impossível, muito mais difícil. Por isso ele coloca a raça como centro da extração de uma mais-valia segura, porque nas classes, embora claro que existe uma opressão de classe, uma expropriação, uma mais-valia de classe, mas existe muito mais rapidamente uma possibilidade de uma mobilidade social. Com a biologização da posição do derrotado nesse processo, nessas batalhas coloniais, que eu acredito que não se encerraram ainda, mas foi um período histórico, a biologização dos corpos, a fixação numa posição biológica faz muito mais difícil a mobilidade social que a raça, que a classe ainda preserva. Então, por isso a raça é uma categoria central na perspectiva decolonial. E, finalmente, o tema da colonialidade e do patriarcado, no qual eu tenho feito algumas contribuições, né? Com 3 subtemas centrais, com 3 questões centrais que têm a ver com o que passa, qual é a descontinuidade que a colonialidade introduz, a forma em que nuança o patriarcado, a forma em que transforma o patriarcado pré-colonial. E aqui o pensamento feminista decolonial se divide em 2 correntes, né, que têm grandes afinidades, mas também têm diferenças. Uma corrente que afirma a não existência de um patriarcado pré-colonial, e a minha visão das coisas como antropóloga, porque em geral as pessoas que aderiram ou formularam inclusive a perspectiva da inexistência de um patriarcado pré-colonial, como por exemplo Maria Lugones, muito embasada no texto de Oyeron Kebieumi, A Invenção das Mulheres, né? São filósofas. Meu campo é antropologia e é absolutamente impossível afirmar a inexistência de um patriarcado nas sociedades tribais pré-coloniais ou com baixíssimo contato com o mundo do branco. Esse patriarcado, de fato, existia uma certa hierarquia, mais que de poder, em muitas sociedades, é uma hierarquia de prestígio, como diz uma antropóloga clássica, uma feminista antropóloga clássica, que foi Sherry Ortner, quando vai falar que, na verdade, é um diferencial mais de prestígio que de poder. Mas as sociedades tribais têm várias instituições, como, por exemplo, a Casa dos Homens, né, da iniciação masculina, que tem características classicamente de todo o patriarcado, ou seja, o mundo dos homens como um mundo de autoridade, de prestígio, de construção de um prestígio para a masculinidade. E isso é Nova Guiné, África e também o nosso mundo ameríndio. Então, qual é a nuance que a colonialidade, né, o processo colonial imprime, né, introduz no patriarcado pré-colonial? Para mim, tem três características centrais, né? Como na raça, né,
acontece no gênero a naturalização, mais tarde biologização das posições de gênero. Embora existia um patriarcado originário, mas as posições do masculino e do feminino não tinham um alto grau de biologização como tem no mundo pós-colonial, no mundo introduzido pela colonização. Não? A transitividade de gênero, um grande número de sociedades com etnografias que a antropologia fez muito antes da existência do feminismo decolonial, ou seja, dentro do campo antropológico existem diversos autores que falaram dessa transitividade de corpos, do casamento entre posições, entre papéis sociais, por exemplo, o clássico texto ¿cómo se llama? O clássico texto de Peter Rivière, foi meu examinador externo da minha tese doutoral. Ele escreve sobre o casamento no seu livro Maria Chamon de Tirio. Ele vai falar do casamento entre papéis e não entre corpos, né? No mundo tribal, amazônico. Né? Pierre Clastres, né, com seu grande estudo dos Guayaqui, hoje chamados Axé, do Paraguai, né? O cesto e o arco e o cesto, ele vai falar de um personagem que era, hoje chamaríamos de trans, ou seja, que é absolutamente não problemático na sua comunidade, na sua aldeia. Ninguém faria qualquer questão com relação a esse personagem mencionado, chamado Cranbergy, mencionado por Pierre Clastres, né, que era uma mulher, mas com genitália masculina. Ou seja, tem muitos relatos sobre a aceitação sem problema dessa transitividade que indicaria que, tal como aconteceu com a raça, os gêneros não sofriam a naturalização, a biologização que passaram a sofrer após o processo colonial. Então, essa foi a primeira nuance, a primeira inflexão colocada pela colonização no patriarcado originário. A segunda grande inflexão eu trato nos meus textos como a transformação da dualidade em binarismo. O mundo indígena, como qualquer indígena vai falar sempre, é dual, né? Mas dualidade e binarismo não são a mesma coisa. Então, eu analiso em diversos textos a diferença dessas duas estruturas, né? A estrutura dual é a estrutura de dois mundos, né? O espaço dos homens, o espaço das mulheres, o espaço público, o espaço doméstico, com suas politicidades próprias. Ou seja, são mundos completos. Eles não são incompletos. No mundo, na transição para a modernidade, para a colonial modernidade, nessa transição, a dualidade se transforma em binarismo, e o binarismo é o mundo do o sujeito universal e seus outros. Ou seja, esses outros são seus defectivos, né? A mulher, o índio, o negro, as sexualidades dissidentes, enfim, todas as outras outredades com relação ao sujeito pleno, o sujeito universal, dono da política, né? E quem queira entrar a falar com ele vai ter que fazer vários exercícios de transformação e de negociação para poder ocupar esse espaço de interlocução, que é o Estado e também a esfera pública. Tem que fazer, às vezes falo isso de exercício de travestitismo, né, para poder falar como sujeito universal, porque aí esse lugar é um lugar natural do que muitos feminismos sempre falaram, né, do branco, letrado, proprietário, branco, letrado, proprietário, paterfamilias, prefiro mencionar como dono de uma família, mais que falar da sua sexualidade, porque sua sexualidade não é invisível, incognoscível, ou seja, está oculta, mas é o dono de um grupo familiar. Então, esse sujeito, o sujeito pleno, né? E suas alteridades, outredades ou defectivos, né? E defectivas, como no mundo binário costumo definir. Então, essa segunda
transformação virada, né, que a colonialidade introduz no patriarcado. E a terceira é o que eu chamo a visada pornográfica, né? O mundo colonial tem uma visada pornográfica. Em que sentido? Em que transforma a vida em coisa e o corpo em coisa. Ele olha, o colonizador, o conquistador vai vir em busca de coisas, né? O ouro, né? E vai transformar o espaço vital que encontra aqui e seus corpos em corpos coisa. E isso estamos sofrendo até hoje. Eu acho que eu vou, então, deixar por aqui e também fico disponível para algumas perguntas. Rita, muito linda a sua fala, muito instigante, muito profundas várias questões. Realmente se tem vontade de ficar com você durante vários meses a conversar sobre cada uma das inúmeras questões que você colocou. Eu gostaria, Rita, se possível, de fazer a você duas questões. Né? Eu acho que a primeira delas, eu gostaria de, se pudermos fazer um paralelo entre o que você pensa sobre as estruturas elementares da violência e uma episteme, que em outros textos seus você vai dizer que são uma episteme de direita ou fundamentalismo disciplinar, como você colocou aqui, ou negação do pluralismo histórico, né, com as questões sobre as estruturas elementares do corpo, né? Então, nas estruturas elementares do corpo, então você diz que na violência, o uso e abuso do corpo do outro e o aniquilamento da vontade da vítima, né? A vítima é expropriada do controle sobre o seu espaço. Então, o estupro é o ato alegórico por excelência da definição da soberania, quer dizer, você está tratando isso como poder, como controle restrito, vontade soberana, autoritária e discricionária. Na episteme da direita, você trabalha com essas metas históricas, formas de felicidade, projetos civilizatórios e concepções de futuro e centros de civilização do moderno ocidental. E aí, eu te pergunto, né, me parece, há também uma apropriação da vontade, não? Um canibalismo da vontade do outro no pensamento e na ação. É uma outra espécie de estupro. Estupro que também tem por pressuposto uma estrutura de privilégios, de direitos de herança, não? Um estupro da negação do pluralismo histórico. Né? E aí, quer dizer, eu acho que a sua fala, gostaria que você falasse um pouco mais disso, que é essa proposta de falar de um campo à esquerda que fuja desse estupro, vamos dizer, da episteme, que é a episteme de direita faz. Bom, minha outra questão é uma questão que nos liga, né, muito, eu vivi essa época, né, você teve uma importância central na implementação das cotas raciais nas universidades brasileiras, né, uma importância que extrapolou de muito a Universidade de Brasília, né, onde você foi uma das líderes, né,
de um movimento até aquela época inédito no Brasil. Nessa trajetória, portanto, você encontrou uma série de resistências, uma resistência acadêmica, que não se restringiu à Universidade de Brasília, mas foi uma resistência nacional, e no campo, eu acho que da antropologia mais ainda, né? E uma resistência política. E eu gostaria que, se você pudesse falar um pouco a esse respeito e fazer considerações em relação à própria violência de gênero e a discriminação, né, contra a mulher e a sua leitura, embora você não seja, né, uma leitura que fizeram de você como estrangeira no Brasil. Seriam as duas coisas que eu teria para falar. Que difícil! Que difícil as perguntas. Então, a primeira pergunta alinhava vários temas que eu tenho trabalhado em texto, né? O corpo é o último espaço de soberania da pessoa, né? É o último território, ou seja, quando o sujeito, a sujeita, não tem nada mais, tem seu corpo, né? Então, a usurpação do controle sobre o próprio corpo, seja como seja que ela ocorre, é sempre um estupro. Um estupro. No meu livro, Las Estructuras Elementales de la Violencia, que acredito que justamente pela segunda pergunta sua, que é a pergunta sobre a minha participação desde o primeiro dia, né, com José Jorge de Carvalho, da proposta de cotas, é um livro que até agora nunca se pode publicar no Brasil. Foi meu primeiro livro, né? Assim, depois do livro que sai da minha tese doutoral, que está sim publicado pela Universidade de Brasília, e que essa publicação precede ao que eu chamo a luta pelas cotas, o segundo livro foi Las Estructuras Elementales de la Violencia, que nunca consegui publicar no Brasil. Agora, acontece que todos meus livros, todos juntos, depois disso, me ofendi. E falei, então não vou publicar nenhum livro no Brasil. E não vou falar um palavrão, que a gente não fala palavra, mas então não publicarei. Publiquei todos meus livros. Isso foi o melhor que me aconteceu na vida. Por quê? Porque o mercado de leitores, o mercado editorial em espanhol é imensamente mais amplo que o mercado editorial em português, por uma razão demográfica, né? E também pela quantidade de pessoas que leem e a quantidade de pessoas que não leem no Brasil. Então, não é só pela demografia, mas também pelo acesso à educação das maiorias. Então, publiquei em espanhol, perfeito. Cada vez que isso eu gostaria de falar para os estudantes novos, tenham paciência na vida, porque muitas vezes quando alguém tenta nos prejudicar, nos está ajudando. Esse foi o caso. Das ajudas que recebi daqueles que tentaram me prejudicar. Então, nenhum de meus livros estão todos publicados em espanhol. Agora estão sendo traduzidos ao alemão, simultaneamente, ao alemão, ao francês, ao inglês. Por exemplo, a crítica da colonialidade em 8 ensaios está a sair por Routledge, junto, possivelmente, com seu livro também, né? Que é a maior editora acadêmica em língua inglesa, né? E então, agora, a bazar do tempo, vai publicar todos eles juntos. Ou seja, mas eu tive que, depois de viver quase 40 anos e ensinar no Brasil, porque assim, 40 anos, né? Foi embora, e então agora meus livros serão publicados
em português. É muito estranho, já estou fora dessa problemática, mas eu acho que a Universidade Brasileira deveria fazer uma reflexão sobre meu caso, sem nome e sobrenome, mas o caso de uma pessoa a quem lhe aconteceu isso, porque é muito estranho e porque o Brasil não merece isso. Não foi um prejuízo a mim, foi um prejuízo ao Brasil. Não tenho nenhuma dúvida, nenhum escrúpulo em dizer isso. Então, as estruturas elementales da violência que você mencionou aqui, que tem um título em espanhol, porque não existe ainda, vai existir logo, mas não existe em português, fala, né, dessa ideia, fala dos dois eixos, né, o eixo da masculinidade, né, que esse eixo às vezes descuidado pelas leituras feministas da violação, porque a violação não é uma relação entre agressor e agredida, e o agredido, porque também tem violações de homens, né? Mas é uma relação entre homens, ou seja, entre agressores, ou seja, um pacto que sela o poder e a corporação, né? Hoje entendo a masculinidade como a base, a primeira lição corporativa, na qual vão se replicar todas as outras corporações. Então, ali há um efeito do que eu chamo hoje, não tenho tempo para responder toda a sua pergunta, é longa, Elizabeth. Então, eu falo que o mundo hoje não está caracterizado tanto pela desigualdade como pela donidade, ou seja, o senhorio. É um mundo marcado pelo senhorio, ou seja, como se fosse uma nova refeudalização, novos feudos de um tamanho muito maior que o que existia na Idade Média, e também com quase a inexistência de espaços comuns, né, onde existem lords, onde existem senhores da vida e da morte, senhores desses enormes territórios. E aí o corpo da mulher, o corpo território da mulher, joga um papel simbólico muito importante, ou seja, porque ele é como o sintoma desse mundo de donos, né? A prática da violação, do feminicídio, assim foi meu análise do feminicídio em Ciudad Juárez, tem essas características de exibição de capacidade de dominação, exibição da capacidade de senhorio, que se exhibe um senhorio sobre os corpos, mas na verdade está mostrando, né, tem uma dimensão territorial. Meu análise já antigo, né, da situação fronteiriça de Ciudad Juárez usa esse método de análise que agora vejo usado em muitos outros lugares, que é a violação como uma ação territorial, né? Então, e existe essa violação realmente afetando a vida, os genitais, etc., com penetração, mas existe também a violação simbólica, que é a despossessão da vítima de seu próprio corpo, ou seja, a usurpação, o impedimento da vítima estar em controle de seu próprio corpo território. Isso para mim é também uma violação simbólica. Não sei se respondo. Depois você menciona a questão dos projetos históricos. Eu falo de 2 grandes projetos históricos em curso no planeta. O projeto histórico das coisas, né? E da cosificação da vida, da apropriação das coisas, e o projeto histórico dos vínculos. E digo que todas as pessoas vivemos com um pé em cada um dos projetos, olhando para essas 2 metas, né? Mas, em última instância, elas são exclusivas, são excludentes. E há um momento na vida em que é necessário escolher, porque as coisas e os vínculos são metas opostas de felicidade, né? Não sei se você se referia a isso, mas eu escutei as palavras projeto, metas.
Agora tem a outra questão do pluralismo, não? E aí, bom, seria muito longo desenvolver, né? Mas o laudo que eu fiz para o caso Sepulsarco de Guatemala sobre a guerra repressiva e o genocídio indígena de Guatemala vai falar do pluralismo como uma meta fundamental para garantir a própria sobrevivência da espécie sobre o planeta. Por quê? Porque não sabemos qual dos seres humanos, qual dos povos que habitam o planeta, aquele que está em Manhattan ou um santuário longínquo, intocado na Amazônia, né, em português, né? Já estou perdendo a língua. Qual será o povo que será capaz de atravessar o próximo cataclismo? A história natural sempre teve catástrofes, né? É impossível de predizer o resultado dessas catástrofes. A única garantia de sobrevivência da espécie no planeta, e não é este um argumento humanitário, é um argumento pragmático, a única garantia de sobrevivência na espécie é que ela seja plural, ela esteja distribuída em muitos tipos de vida e em muitos espaços geográficos. E é muito provável que o humano de amanhã saia de um santuário amazônico, de um santuário longínquo e intocado. Então, por isso, a meta do pluralismo é uma meta fundamental para garantir que os humanos continuemos a vida por aqui. Bom, esse é outro tema. Eu fui escutando suas palavras, também se entrecortou um pouquinho, né? Não sei se com isso eu... Então, para mim, eu sou feminista, mas meu feminismo se inscreve no pluralismo. Antes sou pluralista do que feminista. Quer dizer, só se entende o feminismo se somos pluralistas, né? Se não, inclusive, aí tem problemas dentro do próprio feminismo, que são alguns problemas de patrulha moral, por exemplo. Não aceito nenhuma patrulha moral, nenhum tipo de patrulhismo que venha me dizer, isso não é feminista, isso é feminista. Não. O feminismo é um magma, ou seja, uma tromba marinha que está na rua, isso é visível, e de uma forma não necessariamente orquestrada e piramidal, o discurso feminista está tomando posições hoje em dia em todo lugar. Não existe seriado de televisão, projeto político, não existe no mundo, né? Possivelmente o Brasil, neste momentinho, está um pouquinho afastado do mundo, mas no mundo, né? No globo, né? O discurso feminista está em todas as partes, aparece sempre, marca a presença. Então, acho que esse momento histórico muito particular, em que eu acho que uma profunda transformação histórica está por acontecer. E outro tema muito importante, que, claro, era uma fala hoje, né? Que é o seguinte: só com o desmonte do mandato de masculinidade, a história muda. A história muda, né? Vejamos o que foi a história da humanidade. A história da humanidade é a história das guerras. Um desastre, pura dor, pura dor, pura tragédia, pura tristeza, puro sofrimento físico e também espiritual e moral. As guerras não são necessárias, né? Só que é o mandato de masculinidade que mantém as guerras em pé, não? O momento, isso me ocorreu há algum tempo na costa pacífica da Colômbia, né? Onde estávamos falando sobre os problemas, né, de expropriação, de usurpação de territórios e barrimento das pessoas que são levadas a fugir e a deixar os territórios livres para os empreendimentos das empresas, empreendimentos imobiliários, né, portos, né, como esse lugar onde me encontrava nesse momento, no porto de Buenaventura. E alguém me perguntou, como terminamos com essa guerra? Como terminamos com essa guerra que não termina com pactos de paz entre a FARC e o Estado colombiano?
Então, nunca tinha pensado como terminamos com essa guerra, e aí surge essa ideia. A única forma de terminar com a guerra é desmontando o mandato de masculinidade. Bem, obrigada, Rita. Bom, então, sobre as cotas já falei, né, que a questão, né, do sofrimento mesmo no meu campo, né, por isso eu deixei o departamento de antropologia, no qual fui professora durante muitos anos, desde 1985 até 2010, e o curioso era que foi muito mais fácil convencer um engenheiro, um físico, alguém do campo das disciplinas das ciências duras, que convencer um antropólogo, né, de que as cotas para estudantes negros eram uma medida importante, uma política importante para a consciência racial do Brasil. Rita, Laia, Márcia, eu não sei como está à sua disposição, mas a gente tem várias perguntas no chat, mas eu não vou fazer todas, já peço desculpa para o público que está muito interessado em saber a sua opinião sobre vários pontos diferentes, né? Mas se você não se incomodar, eu faria as 3 primeiras perguntas, um pouco para você também sentir qual é a direção dos ouvintes, né? E talvez eu possa fazer as 3 de uma vez? Ou posso fazer uma de cada vez? Sim, eu vou dizer uma coisa para vocês, publicamente aqui. Eu não sou brasileira. Eu nunca me naturalizei brasileira. Então, eu não vou responder nenhuma pergunta sobre política. Se eu fosse brasileira, responderia, e se eu não tivesse morado no Brasil, se fosse uma absoluta estrangeira, também responderia. Mas estou numa situação intermédia que torna a minha legitimidade para responder perguntas sobre a política do Brasil nesse momento, não sinto que tenha uma legitimidade plena. Ok, não se preocupe. Eu acho que todas as perguntas e toda a sua fala se refere claramente ao Brasil também, mas a gente não precisa enveredar por perguntas tão específicas. Seriam 3, então, um pouco para contemplar os ouvintes. Uma primeira pergunta seria: qual a sua opinião sobre o conceito de entrelugar para pensar a América Latina pós-colonial? Sim, são conceitos que eu não uso. Nessa fase da minha vida, eu tenho um repertório de conceitos que eu uso. De alguma forma, a pergunta da Elizabeth tem um pouco a ver com isso, eu esqueci de responder, sobre a apropriação da subjetividade, sobre estar, digamos, num lugar, a noção de hibridismo também, são vários conceitos que estão associados. Eu formulei um conceito que me satisfaz mais, que é a desconstrução da mestiçagem, ou seja, uma nova noção de mestiçagem, onde a gente escolhe, enfim, tem um texto meu que se chama Los cauces profundos de la raza latinoamericana. E eu inicio esse texto com uma epígrafe de uma pessoa, de um grande pensador, já muito velhinho daqui, desse lugar onde eu estou, que quando eu voltei, no dia que eu retornei, encontrei ele na rua, eu conhecia quando eu era muito nova, na adolescência, conheci ele muitíssimos anos atrás, décadas atrás, e eu fiquei ausente muito tempo, e um dia retornei. Voltei aqui e encontrei ele na rua, me chamou à parte e me falou assim: Rita, escute, quando eu finalmente entendi, eu optei por minha mãe. Então eu fiquei meio descolocada, né? Porque
ele tem sobrenome ilustre daqui, sobrenome de dos heróis da Guerra da Independência, que é uma família terrateniente muito grande, que depois da independência obteve a concessão de diversas terras, e ele tem esse sobrenome, né? Que, digamos assim, dá prestígio. E ele me disse, quando finalmente entendi, optei por minha mãe. E eu falei, e por quê? E quem era sua mãe? Não entendi. E ele me disse, minha mãe era a criada indígena da casa dos Álvares Prado. Ou seja, ele recebeu o sobrenome, ele se chama Álvares Prado, que é esse sobrenome ilustre. Ele poderia posar de prestígio ilustre, porque ele recebeu o reconhecimento. Mas ele optou pela mãe. Então, esse é o epígrafe do meu texto, e eu quero dizer com ele que no Brasil, né, a questão do avô português, meu avô português, não, vamos desconstruir. E aí tive uma estudante muito querida, né, Vanessa, que agora está fazendo doutorado no México, que fez uma maravilhosa dissertação de mestrado que se chama O Direito Humano à Memória dos ancestros não brancos na família brasileira. Isso é a deconstrução da mestiçagem. Esse de Entre Mundos, todos vivemos um pouco entre mundos, mas eu acho que há um momento na vida que a gente escolhe, né? Se quer o avô português ou quer aquele outro avô, porque somos órfãos genealógicos. No nosso continente padecemos de uma orfandade genealógica. E Rita, então, aproveitando você e aproveitando uma pergunta, você acha que essa noção que hoje está voltando de necropolítica, ela se casa com esse acabamento que a gente está tendo que fazer dessas ancestralidades, esse renascimento? Eu não sei se... Eu acho que sim, mas eu tenho compartido em alguns lugares, tenho sido professora junto com Bembe em Bolonha, em alguns lugares, estes outros dias estivemos num evento, videoconferência, mas eu acho, sim, muito bom, porque enfatiza, né, a capacidade dos governantes, a capacidade das políticas de exterminar, né, mas eu acho que como noção, como categoria, permanece muito próxima, né, ao conceito de Foucault, né, do deixar viver e fazer viver e deixar morrer, né? Essa necropolítica é desenvolvimento, para mim, minha leitura de Mbembe, dessa anterioridade do pensamento Foucaultiano, não? Sim, eu acho que é uma contribuição importante, muito usada, que gera uma consciência, né? Uma consciência do genocídio contemporâneo. Talvez uma última, então, para encerrar aqui a participação do público. Tem uma pergunta específica, mas eu acho que também ela pode conectar a sua fala com a nossa questão da história, né? Se as reflexões sobre práticas comunitárias entre povos indígenas nos permitiriam pensar em outras narrativas históricas, outras tradições fora do eixo de disputa-concorrência. Acho que... Claro, porque esse pluralismo histórico de que falo aí são narrativas também, né? São narrativas desse próprio projeto, né? E dessa própria ideia de que um povo vem de um passado comum, é o que vem de um passado comum e se dirige a um futuro compartilhado. Esse é um povo. Não. Isso é o que nos permite não patrimonializar a ideia de povo, né? Claro que tem patrimônio de cultura, mas estão em permanente transformação. Agora, a narrativa dessa história é fundamental, claro que sim, né? É um para si, né? Uma narrativa de si, né? Não só o fato de ser, mas também o fato de se relatar
é fundamental, sim, eu acho que naturalmente é assim, sim. Bom, Rita, eu não quero te cansar muito, dizer que teríamos várias perguntas, poderíamos discutir várias coisas diferentes, mas eu vou passar a palavra para a Beth, que acho que pode encerrar bem, porque te conhece melhor esse evento, mas eu queria aqui pelo programa e pelo departamento, e também se a Cristina quiser falar, agradecer muitíssimo, foi um evento muito marcante, eu acho, para o programa, para uma gestão, não sei se isso... Eu acho que isso faz diferença, assim, para uma gestão de mulheres que não disputa, espero que não esteja disputando questões de gênero propriamente, mas eu acho que demonstrando capacidades, interesses, alegrias, sensibilidades, eu imagino, né? Espero que seja isso, espero que eu não esteja exagerando na minha expectativa dos nossos lugares administrativos, que no fim tem uma limitação e tem umas exigências que não são nem tão criativas assim, quanto a gente gostaria, né? Mas eu queria agradecer muitíssimo a sua participação, acho que para nós foi brilhante e para o público foi um sucesso, vamos dizer assim, que se estivéssemos fisicamente próximas, teríamos enchido os 2 auditórios do departamento e teria sido uma festa. Tomara que a gente possa estar próxima. Eu estou muito honrada, muito agradecida pelo convite e me senti muito confortável, gostei muito de estar em companhia de vocês, assim, e tomara que a gente possa se encontrar pessoalmente logo. Sim, sem dúvida. Então, Beth, eu queria que você encerrasse, agradecer vocês todas, Cristina, Beth, Rita, mais uma vez, estamos aqui disponíveis também para o que você quiser e precisar, se a gente puder ajudar. Obrigada. Rita, foi um prazer imenso, um prazer acadêmico, um prazer pessoal, né, de ter aqui na universidade, nessa sala, nesse país, com as suas ideias, com as suas colocações, com o seu brilhantismo, como sempre. Morrendo de saudades de te ver pessoalmente, né, de estar com você e, enfim, espero que muito em breve nós possamos fazer isso de novo, ao vivo, né? Tomara, a cuidar-nos, né? A se cuidar, todo mundo. Tá. Nos vemos em breve, ou aí no Sandes ou aqui em São Paulo. Abraço grande. Tchau, querida. Super obrigada. Muito, muito obrigada. Boa noite a todos. Então, vou encerrando Obrigada. Essa epopeia nossa. Obrigada, gente. Até a próxima e bom semestre para todo mundo, ainda que já começado.